Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos dar um resumo geral do conceito da Aqualive. Na realidade, é o motivo da Aqualive ter entrado para o mercado de água há mais de 15 anos atrás. Vou fazer uma breve apresentação dos estudos, da nossa história, de onde tudo começou, e depois eu vou afunilar para os diferenciais, para aquilo que nós temos de diferente realmente, né, que é único dentro do mercado de água. Tá? Então, eu comecei, meu nome é Sidney Rodrigues, eu sou um dos fundadores da empresa e um dos precursores do assunto em relação à água para consumo humano. Comecei meus estudos com água de 94 para 95, numa cidade pequena do norte do Paraná, às margens da rodovia PR-323, que liga Londrina a Guaíra, uma cidadezinha de 6 mil habitantes, que é a cidade que eu cresci. Eu nasci em Cianorte. Cianorte é um polo de costura de roupas, no norte do Paraná também. Fui criado em Jussara, que na realidade é 14 quilômetros da onde eu nasci. E eu passei no concurso público, na época, eu era, né, bem novo, e aí comecei a ter acesso ao conceito de tratamento de água, porque os saneamentos básicos no Brasil também produzem água para consumo humano. Então, existe a captação, a adução, tratamento e distribuição de água. E essa água tem várias procedências. Ou ela vem de poço artesiano, ou vem de rios e lagos, né? E vem de reuso, ou seja, tem uma série de tratamentos que o pessoal faz. No nosso caso, em Jussara, é uma água de poços artesianos. É uma região muito rica em água de subsolo, que ela vem uma água de média profundidade e ela vem muito pura, muito bonita, tal, muito limpa. E aí o tratamento que ela tem, ela passa por uma filtragem e ela é enriquecida com cloro e flúor. E aí faz a distribuição. Essa companhia chama-se saneamento básico. Isso aí acontece no mundo inteiro. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, que é vinculada à ANA. ANA é a Agência Nacional das Águas, que regula como é que as empresas que têm a concessão municipal ou estadual, no Brasil tem duas concessões. Existe a concessão municipal ou estadual. Vou dar alguns exemplos. A Sabesp é a companhia de concessão estadual de águas do estado de São Paulo. A Sanepar, no Paraná. Em Jussara, que é a cidade que eu cresci, é Samai, que é uma concessão municipal. Não é a Sanepar que toma conta do município lá. A concessão é do Samai. O Samai é uma autarquia municipal vinculada à FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. É onde eu iniciei a minha história com água. Eu, antes de trabalhar na Samai, no Samai, eu era ajudante de cozinha de um restaurante industrial de uma usina de açúcar que fica no município. Meu pai trabalhou a vida inteira dele nessa usina. E aí eu me despertou o interesse por água. E eu achei o máximo aquilo. Então eu fazia a leitura do relógio de água, depois voltava para o escritório, lançava a leitura, imprimia os talões e ia entregar. Até que um dia me apresentaram um purificador de água, um filtro de água, de uma empresa que tinha, na época, ela estava nascendo no Brasil, uma empresa. E aí um vizinho meu, caminhoneiro, que não tinha nenhum tino de venda, ele acabou me apresentando o produto. E o que me chamou a atenção foi que o produto dele tirava o cloro. Então o Samai, que é a empresa que eu trabalhava, colocava cloro. E o produto dele tirava o cloro. E eu achava impossível tirar o cloro, porque o cloro, quando você coloca na água, ele faz parte do sólido dissolvido. É um inorgânico dissolvido na água de forma iônica. Eu achava que não saía mais. E para mim tinha que ter cloro. Né? Você que está me ouvindo aí, uma das grandes coisas que as pessoas às vezes têm, os mitos da água, é que a água para beber, ela tem que ter cloro para beber. Você não precisa beber o cloro só porque a água tem cloro. Primeira dica. E ele me convenceu que a água tirava o cloro e eu fiquei fascinado com aquilo, comecei a participar dos treinamentos. Ele me recrutou, na verdade. O filtro que ele estava vendendo custava 5 vezes o meu salário na época. Então eu tive que vender 5 filtros na cidade, porque eu fiz isso numa tarde, para poder ganhar o meu. Então, 5 vendas na época, era um plano que eles tinham na época para facilitar a entrada de pessoas que não tinham dinheiro para comprar o produto. E aí eu comecei meu estudo com água. Aí fiz parte de treinamento, participei de treinamentos de base mesmo, de rua, de duas empresas no Brasil,
que trabalhavam com filtros de água para beneficiamento. Naquela época, nem selo do Inmetro era necessário. O selo do Inmetro foi ser compulsório para empresas fabricantes de produtos para água a partir de 2011. Nós estamos falando de 95, 96. Bom, e aí me chamou muita atenção e eu resolvi estudar água para consumo humano beneficiada com equipamentos de ponta, que a gente chama de POU aqui nos Estados Unidos. Point of Use. São equipamentos feitos para a ponta de uso, né? Então você instala ele, por exemplo, na torneira da pia, ou em cima da pia, ou num bebedouro. É diferente do equipamento que você compra para instalar na entrada da casa. É uma coisa que me perguntam sempre. Se o teu produto é tão bom assim, por que que você não vende um para a casa inteira? Por que que você não coloca um produto top lá na entrada da casa? Se dá para colocar na entrada da casa, por que não coloca na entrada da cidade? E aí a cidade inteira fica com água limpa. O motivo é simples. Eu vou te deixar claro aqui, porque isso aqui está sendo gravado, você vai assistir isso aqui depois, ou você que já está assistindo. É porque quando você coloca na entrada da casa, você tira toda a proteção da água na entrada da casa. E da entrada da casa até a torneira que o teu filho, a tua filha, você bebe a água ou faz a comida, existe um espaço tubulado. E esse tubo está cheio de matéria orgânica. Por quê? Um dos principais motivos é que o cloro, que é colocado na água pelo saneamento básico, por lei, você tem que ter 2 ppm de cloro. Esse cloro, ele é um material inorgânico e a função dele é matar bactérias. Então, ele mata todo o organismo vivo, bactérias, vírus, o que tiver na água vivo, ele vai matar. Só que ele não tira o cadáver dessa bactéria. Essa bactéria que antes era viva, agora ela morreu. O que acontece com um ser vivo quando ele morre? Ele entra em decomposição, correto? Então, esse material orgânico em decomposição, ele vai se acumulando na parede da tubulação. Para você saber o que eu estou dizendo com propriedade, escolha uma torneira da sua casa, destarracha ela, enfia o dedo no cano, o máximo que você puder, roda o dedo na parede do cano e olha a ponta do dedo. Se tu fizer isso, tu nunca mais vai tomar água da torneira sem passar por um filtro. E aí dá um outro problema, né? Quando o material orgânico em decomposição, ele encontra mais cloro vindo pela rede, porque o cloro não para de vir, porque ele é adicionado lá por uma bomba automática, onde está sendo distribuída a água, o cloro, que é um material inorgânico, em contato com o material em decomposição orgânico, ele gera um terceiro, ele reage, dá uma reação. Uma reação, e ele reage e forma um terceiro elemento. E esse terceiro elemento é carcinogênico, ou seja, ele tem a função de causar no corpo das pessoas câncer. Isso é literatura. Esse terceiro elemento chama-se trialometano. É um palavrão, então a forma compacta de você pesquisar é THM, T de tatu, H de hora, M de mulher. THM. Pronto, você vai lá. Se você for no scholar.google.com, que é onde você pesquisa estudo científico, você não consegue ler tanto material que tem linkando, na literatura médica científica, linkando THM a casos de câncer no mundo. Aqui nos Estados Unidos é fácil de provar, porque tem um site que você entra e coloca o teu CEP, e ele diz quantos elementos carcinogênicos tem na água. O trialometano aqui é um dos mais abundantes do mundo, porque aqui tem muito mais cloro na água do que no Brasil. E aí a gente tem na torneira da casa, de todo mundo, um copo de água que ele tem elementos que causam câncer. Eu não estou falando isso para colocar medo em ninguém. Estou falando para você poder só prestar atenção quando você toma água de torneira sem filtrar. E aí, por que você não pode, então, tirar o cloro na entrada? Porque daí esse material orgânico que antes estava morto, você pode ter uma contaminação reversa, a torneira também é uma fonte de contaminação, tá? Se a água não tiver cloro, a bactéria ela vai proliferar. Então, você imagina o espaço da casa toda com água sem cloro, onde as bactérias estão se multiplicando, tá? E tem bactéria, que nem a H. pylori, tem outras bactérias na água, que se você tomar ela, ela pode botar você no hospital e tem gente que morre em 36 horas, dependendo da bactéria que ela tomou. É tão grave o assunto
que hoje nós temos uma média de 50% a 60% dos leitos dos hospitais ocupados por pessoas que ficaram doentes por conta da água que beberam, por conta da água. A água é o líquido que mais mata. Ela é o líquido da vida e é o líquido que mais leva à morte. Porque uma água limpa, ela traz muita saúde, mas a água suja traz muita doença. Então, isso só para começar. Por isso que quando oferecerem para você um equipamento que coloca na entrada da casa, ele não pode fazer o tratamento químico, nem o bacteriológico. Ele pode fazer o tratamento físico. Ah, eu moro numa região que a água é muito turva, tem muito turbidez, tem muitos sedimentos não dissolvidos, que chama-se sólidos não dissolvidos. A perninha da barata, a folhazinha da árvore, uma areinha, é um lugar muito arenoso, a bomba que chupa água lá no lago, ela chupa areia. Aí o filtro da empresa de saneamento básico é um filtro um pouco mais grosso. Aí essa areia acaba chegando. Se você tem um filtro de sedimentos não dissolvidos, ele ajuda a aumentar a vida útil dos refis internos. Porque os refis de dentro da casa têm que ser refis mais finos. Eles têm que ser mais finos. Tem que ter uma finesse neles. Eles fazem a química fina do processo. A química grossa deixa para entrar. Eu não sou contra filtro de entrada, desde que dos 3 tratamentos possíveis, eles façam só o tratamento físico, retenção de partículas não dissolvidas. Ele não pode fazer o tratamento químico e nem pode fazer o bacteriológico. Entendidos? Aqui nos Estados Unidos tem muito o que eles chamam de water softeners, que são amolecedores de água, ok? Isso significa o seguinte: a água é muito rica em alguns minerais e ela é muito dura. E a água dura, ela é ruim para a tubulação. Ela causa encrustamento da tubulação. Ela vai se aqueles minerais, tipo uma água saloba, uma água com muito calcário, aí ela vai depositando aquilo nas curvas, nos T's, nos joelhos de dentro da sua casa e vai encurtando a passagem livre. E aí você precisa de um water softener, tá? Que é o amolecedor de água. Aí tudo bem também, porque ele vai fazer o quê? Uma retenção mineral, porque tem muito excesso. Tem lugares, no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos também, que a água tem excesso de calcário. Não dá para tomar. Ela chega a ser salgada na boca. Você que está me ouvindo aí já deve ter passado por essa situação. Aí você usa, que nem, por exemplo, Israel, país do Oriente Médio, onde a água é do mar, tem que ter um water softener, porque ela vem muito dura para dentro da sua casa. Aí você tem um water softener lá na entrada, e depois você usa de volta um aparelho para remineralizar dentro de casa, um filtro fino que vai deixar a água saborosa, leve, sem aquele peso do calcário. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar em relação ao filtro de entrada. É muito importante isso, porque eu tenho 25 anos, vou fazer 26 anos que eu trabalho com água. Quando eu falo da qualidade dos nossos produtos, é a primeira pergunta. Você tem um para a entrada da casa? Então, já mata a questão, tá? Não existe esse tipo de coisa, não vai existir nunca. Apesar de ter um monte de empresa vendendo. Eu não vou vender, tá? Nós não vamos vender porque é muita responsabilidade você colocar na porta de casa. É igual você comprar banana no mercado, e aí quando chega lá no carro para descarregar o carro, você já arranca a casca da banana e guarda a banana sem casca. Tenta usar ela no dia seguinte. Porque a banana, você compra ela com casca, transporta com casca, guarda com casca. Que hora que você tira a casca da banana? No momento de usar. Você não tira a casca da banana e volta a banana sem casca para a geladeira ou para onde você guarda suas frutas e vegetais. A água é a mesma coisa. O cloro é igualzinho a casca de banana. Ele tem que ser tirado no momento que você for usar a água, seja para cozinhar, para limpar o vegetal ou para tomar. Então, essa analogia da banana é muito fácil de qualquer pessoa entender, né? Cloro. E por que nós somos contra o consumo do cloro? É igual, eu não recomendo para ninguém comer casca de banana. Não precisa. Quando você for morder uma banana, arranca a casca. É bem melhor. Assim também é melhor você tomar um copo de água sem cloro. Apesar da casca da banana ter a sua aplicação e a sua utilidade, isso não significa que você tem que comer. Não é porque é bom para a banana que é bom para o seu corpo interno. O cloro é a mesma coisa. Não é porque ele é bom para a água que ele é bom para você beber, ué. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você não precisa tomar o cloro, porque o cloro tem um problema sério, seríssimo. E nós somos a primeira empresa que levantou a bola do cloro. O cloro é muito parecido com o iodo.
Tá? Se você, não sei se você lembra, mas eu estou aqui para te lembrar, lá na aula de química, isso eu estou falando de ginásio, tá? Você, nem colegial não é, ginásio ainda. Quando você teve contato com a tabela periódica, eles dividiram a tabela periódica por classificação dos elementos, né? Tem os não metais, tem os gasosos, tem, enfim. E existe uma classe de elementos químicos que chama halógenos, ou halogênicos no português de Portugal. E os halógenos são 5 elementos que são halógenos, tá? Entre esses 5, está lá o cloro e está o iodo. Está o cloro, o iodo, o astato, o bromo e o flúor. 5 elementos. E o cloro, ele é classificado como halógeno, assim como o iodo. E você que está me ouvindo, você tem 22 órgãos no corpo que são iodo dependentes. Isso significa que você depende de consumo de iodo, porque você não produz iodo, você tem que comer de fonte externa para que os seus órgãos funcionem. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo mais clássico. A tireoide, que é um órgão, uma glândula, que produz o hormônio tireoidiano, que é o famoso T3, T4. As mulheres, principalmente, conhecem muito desse hormônio. Ela precisa do iodo para funcionar, entendeu? Então, quando você não tem iodo no corpo, você começa a desenvolver problemas na tireoide. E tem mais 21 órgãos fora a tireoide que também funcionam com iodo. Uma pessoa que produz caroço no corpo, é mioma para cá, caroço para lá, ou sua pouco, está faltando iodo, tá? Olha que interessante. Esses 22 órgãos no corpo que são iodo dependente são os órgãos mais propensos a ter um câncer na humanidade inteira. Do primeiro lugar ao 22º lugar. É os que mais dão câncer. E estão todos infeccionados com cloro. Por quê? Quando você ingere cloro, e o cloro se parece muito com iodo, ele tende a tentar entrar nesses órgãos através dos receptores de iodo. Então, a gente, na endocrinologia, o cloro é classificado como disruptor endócrino. É como se você chegasse numa casa e tentasse abrir a porta da casa com a chave errada. Então, tem chave que ela até entra na chaveadura, até entra no buraco da porta, mas ela não gira. O que acontece quando você tenta girar e você força? A chave quebra. Aí, nem sai a chave errada, porque ela quebrou, e nem entra a chave certa. É o que acontece quando você tem muito cloro no corpo. Você faz uma disrupção endócrina tamanha, e daí a célula para de receber o iodo. Então, e por que, que o cloro ganha a briga do iodo? Porque quando você coloca dois elementos parecidos dentro do seu corpo, eles vão brigar pela mesma via metabólica. Ou seja, eles vão para o mesmo lugar. Mas o cloro ganha a briga porque o cloro é mais leve. Existe uma maneira de você pesar os elementos atômicos, tá? Esses elementos atômicos, eles fazem o seguinte: o peso atômico é comparado com o hidrogênio. O hidrogênio tem peso atômico 1. O cloro, ele é quase 5 vezes mais leve que o iodo. Dos 5 halógenos, infelizmente, só o iodo não é tóxico. Todos os demais são tóxicos. Para vocês terem uma ideia da toxicidade do cloro, em 2011, a EPA, que é o Environment Protection Agency aqui nos Estados Unidos, que é a Agência de Proteção Ambiental, ela classificou o cloro como um pesticida. Porque a única função do cloro é matar o organismo vivo. Você não pode matar o organismo morto. Então, quando você coloca um pesticida para dentro do corpo, agora responda essa pergunta. Qual é a ocasião que você recomendaria alguém tomar pesticida? Uma só, me dá uma ocasião. Ah, eu tenho uma filha de 8 anos aqui, vou dar um copo de água com ela com pesticida. Soa bem? Não soa bem, né? Então, quando você dá água com cloro para tua filha, para o teu filho, você está oferecendo água com pesticida. Sabia disso? Se você tem contato com cloro por mais de 40 anos da vida, você aumenta a chance de desenvolver colon câncer, um câncer no colo retal, em 60%. As mulheres que têm predisposição de ter câncer de mama, se você tem o cloro dentro do seu corpo em abundância, você tem mais um elemento que ajuda a desenvolver o câncer. Gente, eu não ia estar falando isso aqui numa live gravada se eu não tivesse com as costas emborrachadas pela ciência. Então, o cloro é o primeiro elemento que tem que ser extirpado da vida das pessoas.
Eu tenho dó das maternidades brasileiras e mundiais, da humanidade toda. O bebê sai de dentro da mamãe, da placenta, no líquido amniótico, com pH controlado, lindo, maravilhoso, e o primeiro banho que a enfermeira dá nele é um banho de cloro, porque a água da torneira nos hospitais são tudo com cloro. A pele do bebê é uma esponja. Primeira coisa que acontece é ele receber aquele banho de cloro. E aí segue na vida, tá? Então, tem que tirar. Só isso aí já daria um capítulo para a gente poder falar aqui, umas 3, 4 horas. Eu tenho algumas aulas sobre cloro, porque o cloro foi uma revolução no saneamento básico. É por isso que eu uso a analogia da casca de banana. Nós não podemos eliminar o cloro da vida da água, tem que eliminar da nossa vida, ok? É assim que tem que ser. É igual quando eu digo da casca da banana. Casca da banana ninguém é contra, mas ninguém come. Ninguém precisa ser contra o cloro, só não precisa beber nem consumir. O cloro entra pela boca, o cloro entra no alimento que você cozinha. Se você cozinha um peixe, faz um brócolis no vapor. Se você faz sauna úmida no Brasil, a criança tem bronquite, vai no médico. O médico recomenda sauna úmida. Chega lá, respira cloro pelos poros, porque a sauna aquece a pele abre os poros, aí o cloro entra. Geralmente fica pior. Além de bronquite, desenvolve asma, desenvolve uma série de coisas. Sauna no Brasil, se não tiver um filtro para cloro, tem que ser sauna seca. Não pode ser sauna úmida. Por isso que nós temos o filtro, o shower. Gente, o shower é tão importante quanto o V-Self. É tão importante você tomar um banho sem cloro quanto você beber água alcalina. Tem diferença, tá? Nenhuma. Bom, aí, esse tipo de conceito de vincular o cloro nos órgãos que dão câncer e a necessidade do cloro, de linkar o cloro com o iodo e ver a disrupção endócrina, nós somos a primeira empresa de água no Brasil que fez isso. É por isso que quando você tem encontro com a Aqualive e com o approach que nós fazemos e o nosso conteúdo, você não ouve isso em nenhuma empresa de água do planeta. Pode esquecer. Né? Eu estou aqui falando faz uns 5, 6 minutos, ou um pouco mais, só que, olha, a gente só falou do cloro, tá? A velocidade com que o cloro salta da água para entrar no alimento, para entrar na pele, é instantânea, instantânea. E aí, nós não quisemos nascer como todas as outras empresas. A gente quis fazer uma coisa a mais. Porque aconteceu um fato bastante curioso, quando eu falo de disrupção endócrina, quando eu falo de vias metabólicas, quando eu uso esse termo, é porque a gente nasceu para fazer diferença. Né? A gente entende que a água é um nutriente. A água, ela serve, ela tem que causar hidrólise, ela tem que dividir as coisas. A água dentro do corpo, a função dela, além da função hidráulica, ok? Além da função de resfriar, de controle de temperatura, né? Ela também tem uma série de outras funções que são pouco exploradas. Então, nós nascemos para o mercado de uma maneira diferente. A gente não quis competir no mesmo nível com as empresas de filtros, que há mais de 50, 60 anos só fala de sujeira na água. É lógico que a água limpa tem que ser, tem que a água limpa é sine qua non, ninguém discorda disso. Então, os tratamentos têm que ser exímios. Nós temos o melhor sistema de filtragem do mundo, melhor do mundo, com prêmios em Nova York e tudo. Mas os detalhes, porque em medicina a água é um terreno biológico, ou seja, o terreno da célula é água. 66% da água do seu corpo tem que ser intracelular. Isso não acontece de forma automática. Se você tomar água errada, o corpo vai preparar essa água para poder consumir. Ok? Então, além dela estar limpa, ou seja, sem cloro, sem metal tóxico, sem bactérias, sem nada, essa água tem que ser rica em minerais, ela tem que ter um pH balanceado. Olha só, falando em pH, doenças crônicas, elas se desenvolvem principalmente na acidez. Tá? O que é acidez? Acidez é o contrário de alcalinidade. Então, quando o ser humano nasce, quando ele é bebê, o cômputo do pH do corpo dele é levemente alcalino. Conforme você vai envelhecendo, vai ficando adulto, vai ficando mais velho, vai ficando idoso, você vai acidificando. É por isso que é mais fácil ficar doente sendo idoso do que sendo criança. As doenças degenerativas nascem todas na acidez. Ou seja, você precisa ter acidez para ficar doente. Porque a doença infecciosa,
a gente aprendeu a cuidar dela. Nós ganhamos a guerra contra a infecciosa. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu era criança, na década de 80, era fácil morrer de tétano. Tétano era infecção. A pessoa pisava num prego enferrujado, num metal, não tinha como curar, aquilo infeccionava, dava um tétano. Depois que a gente teve acesso à farmacologia de antibióticos com mais facilidade, que foi, isso aí foi democratizado, é difícil hoje. Hoje, quando alguém morre de infecção, morre por infecção generalizada no hospital, mas é difícil. Agora, a doença degenerativa, essa a gente está perdendo de lavada. E nós temos uma dieta moderna, aqui no Ocidente, muito ácida. O resumo, tá? A cinza da alimentação nossa é ácida. É muita comida processada, é óleo vegetal hidrolisado, é parcialmente com hidrogênio, né? Eles fazem uma hidrogenação parcial, ou seja, o óleo fica quase um plástico. Você pega uma lata de óleo de soja, que você compra no mercado, ou soja, ou canola, ou algodão, ou milho, você deixa na prateleira, por 2 anos, você volta lá, tá do mesmo jeito. A temperatura pode estar -5 ou pode estar mais 60, que o óleo não muda. Porque você acha que quando você comer aquele óleo, ele vai ser mudado dentro do seu corpo? Não muda nunca. Então, isso tudo tem contribuído para uma acidez corpórea cada vez mais. E como nós estamos produzindo agricultura há milhares de anos, então nós estamos tirando da terra o magnésio, o cálcio, o potássio. E num país igual ao Brasil, igual aos Estados Unidos, o Brasil não tem vulcão. Então você não tem. O bom de não ter vulcão é porque não tem vulcão, né? Não tem erupção. Mas o ruim é porque a terra que está em cima aí, essa terra de cima, ela está cada vez mais pobre. Cada vez mais pobre. E, consequentemente, a água e o alimento também é pobre. Então você não tem mais água magnesiana no Brasil. Acabou. São pouquíssimas as fontes de águas que nascem ricas em minerais. As águas de superfície são todas pobres. Se a água é pobre, a primeira característica da pobreza da água é o pH. Primeira. Aí a gente pega 90% do território brasileiro, ou mais, produz água com pH ácido. No Nordeste, principalmente. No norte do Brasil, onde concentra 70% da água do Brasil toda, a água é super ácida. Vocês conhecem o Rio Negro, né? Viu falar o Rio Negro lá, que junta com Solimões para poder formar o Amazonas, o maior rio do mundo. Ele chega, nem mosquito dá no Rio Negro. Eu estive lá. A água do Rio Negro parece um diesel. Ela é negra mesmo, ela é escura. Mas o pH daquela água é em torno de 4. Né? Tem muita folha em decomposição, mas o mineral é pouco. Então a água é ácida. E aí a gente está sofrendo. Por quê? Porque quando a água de um país é ácida, o povo todo sofre. Porque só 30% de você é você, o resto é água. Se você toma água pobre, a maior parte do seu corpo é pobre. Pensa, você é 70% água. E 70% que você toma água pobre, 70% do seu corpo é pobre. Não tem como você ficar rico por dentro se a água que você bebe é pobre. Tem como, impossível. Porque a água, ela controla a temperatura, mas ela tem mais funções, bem mais funções. Se você depende de ter um pH levemente alcalino, tá? Você vai no hospital de câncer. Se você olhar os doentes que estão lá no hospital, acima de 95% são idosos. Você vai achar 3, 4% de crianças com câncer. E daí o câncer não vem da acidez, porque o câncer não nasce na acidez. Polimorfismo genético, tem uma série de outras coisas também. Às vezes é o cigarro que a mamãe fumava quando estava grávida, é a nicotina, é o metal tóxico, é o mercúrio, tem uma série de coisas que causam câncer em crianças. Mas a acidez não. Mas a acidez é disparado, o maior fator causador de doenças degenerativas, incluindo câncer. É lógico que a idade que o câncer está aparecendo está diminuindo, porque nós estamos ficando com a água cada vez mais pobre, consequentemente, toda a alimentação nossa é pobre. Nutrição, dentro da nutrição, se você falar de nutrição, ou você se nutre, ou você vai adoecer, fatalmente. E nutrir é diferente de comer, tá? Se você comer isopor, não vai acontecer nada com o seu corpo. Você tem que comer uma comida rica para que você seja nutrido e não só saciado, sensação de cheio, tá? Então a gente agora tem alguns lugares do mundo que a água ela é melhor por natureza. A gente chama de blue zones. Ou se tem 5, 6 lugares no planeta
E as pessoas que vivem no seu entorno, elas vivem mais e melhor. Olha que interessante. Tem menos doença, tem menos diabetes, tem menos pressão alta, menos angina de peito, tem menos enxaqueca, a unha não fica tão fraca, o cabelo não cai com tão facilidade. E aí, os cientistas estudaram esses lugares e descobriram que as dietas eram diferentes. Uma tem uma fruta X, outra tem uma fruta Y, outro come macarrão, outro come arroz, outro não sei o quê. Porém, a água era igual. Aí pegou-se essa água, levou para o laboratório, fez a tentativa de replicação dela em laboratório. E com isso nasceram os aparelhos diferentes de filtros de água, que são os famosos enriquecedores e ionizadores de água. Ionizadores, não são ozonizadores. É ionização de água. E aí algumas características foram levadas e foram replicadas. Então, dentre essas, quais foram as mais importantes na época? O pH. Então, o pH não podia ser ácido mais, tinha que ser alcalino. O ORP. O que é o ORP? É uma sigla em inglês que significa poder de oxidação redução. Redução é o contrário de oxidação em química, tá? Então é o seguinte: existe uma coisa, uma água que te enferruja e uma água que te previne de enferrujar. Aquela água que previne o enferrujamento ou o envelhecimento precoce, ela tem o ORP negativo, ou seja, ela é antioxidante. A água que deixa você enferrujar, ela é uma água oxidante. Se você pegar prego, um prego qualquer, o prego não é feito de metal nobre, não é feito de prata, nem de ouro, nem de cobre, ele é feito de latão, ferrão mesmo. Você pega um prego e joga num copo d'água, em 1 ou 2 dias esse prego está todo enferrujado. Se você jogar dentro da água e você trocar essa água por antioxidantes, esse prego não enferruja nunca. Então, essa água é a água que antioxida. Dentro de você é a mesma coisa. O princípio seu de oxidação e o princípio de oxidação do metal é o mesmo. Se você não colocar uma proteção no pé de uma torre, essa torre vai cair. Você faz 2 torres de 40 metros de altura. Você já dá para que for, para fio elétrico. E não tem uma tinta que protege, ou não tem uma antioxidação, ela vai ser corroída na base. O que tem que fazer? Tem que botar uma tinta que protege a fuga dos elétrons. Então, a água tem esse papel. E tem mais, a água ela pode ser grossa ou fina. Essa característica, nesses lugares que as pessoas vivem mais e melhor, a água é fina. Qual é a diferença da água fina? Ela hidrata muito mais. A função primordial da água é a hidratação. Quando eu digo para você que 66% da água tem que ser intracelular, eu estou dizendo que para você estar hidratado, tá? Pelo menos 66% tem que estar dentro da célula. Aí tem 24% fora e o resto é no sangue. Então, o sangue tem mais ou menos 8% 8% do volume de água que você tem no corpo. Um indivíduo de 70 quilos, ele pode ter 49 litros de água no corpo. Você já imaginou? Não é pouca coisa, não. É 70% da composição corporal. Músculo, ossos, né, o coração, sistema cardíaco, sistema imune. Sistema imune ele é tridimensional, tem que estar bem hidratado. Vai 6 pessoas no hospital visitar um parente doente. 5 sai sã, uma sai doente. Então não é o ambiente, é a pessoa, tá? Todo mundo foi exposto ao mesmo vírus, aos mesmos ambientes. Uma ficou doente, as outras não. Quando você pega uma dengue ou você pega uma gripe profunda, a recomendação número 1 do mundo é ir para casa, deitar e tomar água. O soro fisiológico é o líquido que mais salva gente no planeta, na história da humanidade. Tem mais de 98% composto por água. Só que a gente não presta atenção nessas coisas. Porque o soro fisiológico não é uma água rica. Ele tem eletrólito. Ele faz uma hidratação profunda. E aí a pessoa restabelece a saúde. Você não tem condição de combater um vírus, combater uma doença. Você que está me ouvindo aí, se você sofre há muito tempo de enxaqueca, se você tem dor no peito, se você tem unhas fracas, tem queda de cabelo constante, ok? Se você se hidratar, subir não é fácil, não é fácil. Não é só a água que você bebe, é a quantidade e é o momento correto de beber essa água. Você elimina uma série de problemas só na hidratação. Eu digo para as pessoas, se você trocar a água que você bebe e beber na quantidade certa,
no horário certo, você já vai eliminar um monte de coisa. Não importa o que você que está me ouvindo queira fazer. Se você quer perder peso, ganhar massa muscular, hipertrofia, está indo na academia, vai fazer uma prova, vai fazer um teste, quer passar no concurso. Se você quer ter mais saúde, sem trocar água é impossível. Se você estiver bebendo a água errada, você vai trabalhar 3, 4 vezes mais para ter o mesmo resultado. Então, isso é muito importante. E, agora, não é qualquer água, gente. Por isso que nós entramos para o Play. Aí nasceu a Colive. Em 2008 para 2009, nós começamos as pesquisas e desenvolvemos uma fórmula exclusiva, uma tecnologia chamada Triway, que é exclusiva nossa, que ela produz dentro da sua casa a mesma água que o pessoal de Unza, de Okinawa, de Sardenha, Vilcabamba, desses Blue Eye Zones tomam. Então, a gente devolve para as pessoas o acesso a uma água que só os nossos antepassados tinham, de forma democrática. Por quê? Porque quem mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, Nova York, agora, dentro da própria casa, pega uma água de torneira que tem pesticida, herbicida, metal tóxico, cloro, coloca no aparelho e você tem uma fonte inesgotável de água ali para sair, onde nós corrigimos o pH, corrigimos o RP da água. Ela de oxidante, ela vem para antioxidante. De grossa, ela vem para fina. A gente sobe a capacidade de hidratação 600%, 6 vezes mais. Você já imaginou? Tem gente que sente fome, desculpa, sente sede. O sensor da sede está tão arrebentado que ele sente fome. Ele está com sede, mas sente fome. Aí come. Comida não mata a sede. Ele continua com fome. Se ele bebesse a água certa, ele consertava o problema. A tal da compulsão alimentar. Tem gente engordando por conta disso. E coloca a culpa na comida, obviamente. A maioria dos lugares hoje, digo para vocês, tá? Quando você leva uma criança com problema para o médico pergunta o que a criança comeu. A primeira pergunta tinha que ser o que a criança está bebendo. Quando você tem 60% dos leitos hospitalares ocupados por doenças que nasceram na água. Então, se você é 70% água, trocar a água do corpo é o primeiro ato de inteligência. É racional, básico. É o básico. Eu não conheço uma pessoa, que acha que água boa é pior do que água ruim. E é fácil de provar. É lógico, existem alternativas, né? Existe água engarrafada. Todas essas alternativas têm problemas. Não existe outra solução que não seja um aparelho no ponto de uso, no ponto de consumo, tá? Então, nós falamos do pH tem que ser alcalino. pH é uma escalinha que vai de 0 a 14. O 7 é neutro. Abaixo de 7 é ácido. Acima de 7 é alcalino. Ok? A água, o seu sangue, existe um controle de pH no sangue muito estreito. Não aceita mudanças bruscas, que é em torno de 7,30, 7,40 por aí. O pH da água, no mínimo, tinha que ser igual ao pH do seu sangue. No mínimo, no mínimo. Mas a gente recomenda uma água que vai entre 9 e 10, 9 e 10,5, no máximo, de pH. E aí, quando nós chegamos, depois de a empresa nasceu em 2008 para 2009, no Brasil não existia busca, não existia demanda por água alcalina, porque o consumidor não conhecia. Nós é que criamos essa demanda, então a empresa foi para o mercado, montamos as nossas primeiras unidades, as primeiras lojas. Hoje são então, 33 pontos de venda no Brasil, são mais de 23 lojas grandes, exclusivas da marca. Temos uma presença online muito forte. E aí o consumidor caiu na graça. Alguns acharam que era uma modinha de verão, mas não é modinha de verão. E tem mais um item que eu quero falar para vocês, antes de abrir para perguntas aqui, que é a questão do mapeamento do genoma humano. Eu falo isso porque isso é muito importante que seja repetido. Em 2003, houve o mapeamento do genoma humano. Descobriu-se qual que era o tamanho do nosso DNA, do nosso genoma. Isso aconteceu em um consórcio internacional, o Brasil fez parte desse consórcio. E a grande descoberta foi que nós não tínhamos o número de genes que os cientistas imaginavam que teríamos. Tem um tipo de arroz lá no Oriente que tem mais gene que a gente. Significa o quê? Que você não é escravo da genética. Não é porque todos os seus ancestrais tiveram uma doença Y que você precisa ter. E descobriu-se que o ambiente socioeconômico cultural molda o seu futuro.
E que você que vem de famílias que tem muitos diabéticos, famílias que as mulheres têm câncer de mama, você não precisa literalmente entrar na piração que você vai ter a mesma doença. Se você não fizer nada, você tem 90% de chance de ter. Mas está na tua mão, porque a carga genética, ela muda a expressão de acordo com a alimentação. De acordo com a alimentação. A carga genética de uma abelha rainha, uma abelha operária, é a mesma. Se você genotipar uma abelha rainha e genotipar, medir o genoma de uma abelha operária, é a mesma. Só que a abelha rainha, ela vive 74 vezes, mais de 70 vezes a mais do que uma abelha operária. Como é que pode? A abelha operária, ela vive em torno de 3 a 4 meses. Uma abelha rainha vive até 6 anos. A única diferença entre a abelha rainha e as operárias é a alimentação. A abelha rainha é quem come a geleia real. As demais não. Vocês entenderam? A lagarta, que está no casulo, e uma borboleta linda, maravilhosa, tem a mesma carga genética. O que mudou? A expressão gênica. E aí nasceu, pós o mapeamento do genoma humano, uma medicina nova chamada nutriepigenética. E nasceu a nutrição funcional. O que é nutrição funcional? Você se nutre e aí você encapsula genes predispostos a desenvolver doenças e expressa genes que vai manter você mais saudável. E aí você passa a viver uma vida diferente. A água é a mesma coisa. Então aqui fica o grande recado dessa reunião nossa aqui que nós estamos fazendo. O plano inédito, diferente, nunca ninguém fez isso, é fazer com a água o que a nutrição funcional fez com a nutrição. Se você não mudar a tua alimentação, você não vai mudar a tua vida. E dentro da alimentação, se você não mudar a sua água, não vai acontecer nada também. Então nós queremos lançar o conceito de água funcional, hidratação funcional, através da tecnologia Three-Way exclusiva da Aqualife. Eu digo isso porque eu sou estudioso da água há mais de 25 anos, e tudo o que nós fazemos tem ciência por trás. Então, quando você toma um copo de água de um aparelho da Aqualife, desenvolvido para te dar o melhor copo de água que existe, available, disponível, tem muita ciência por trás desse copo de água. O que ele vai fazer no seu corpo, nenhum outro copo de água faz. Porque nós compactamos dentro dele o pH alcalino, o PRAL, que é uma coisa muito nova, tá? Que é o potencial renal de carga ácida. Nós compactamos a água fina, que é uma água que tem baixíssima tensão superficial. A gente compactou a água que é rica em magnésio, rica em minerais, ela tem um alto TDS, que é o totais de sólidos dissolvidos, e ela é livre de contaminantes. Não tem metal tóxico, não tem metal pesado, não tem cloro. Ou seja, você toma água preparada para aquele tipo de motor que você tem lá dentro, foi desenhado para esse combustível. É o que eu chamo de combustível de avião. Então, a mensagem nossa é transformar a água em água funcional. Em outras palavras, hidratação funcional. Nós somos especialistas em hidratação. Quando você hidrata uma pessoa, você resolve no mínimo 70% dos problemas que ela tem de forma simples e natural. E é um produto, pessoal, que dizendo que tem que tomar menos água. Nenhuma. Não existe isso. Não tem cientista, não tem médico, não importa a origem dele, que é contra uma água boa. O que a maioria às vezes não sabe é que existe águas e águas, e que é importante demais. Tudo o que a indústria da farmacêutica desenvolve, 90% é consumido com água. Tudo que a indústria da nutrição funcional desenvolve, como superalimento, a espirulina, essa aqui é uma alga que nasce lá no fundo do mar, uma vez por ano, quando o sol está no equinócio X, tudo isso é muito lindo. Mas quando você ingere, uma vez quebrado o princípio ativo no seu sistema, quem faz a entrega do princípio ativo? A água. Aí você compra aquele alimento que é mais top do mundo, carregado de tecnologia e toma com água com cloro. Você vai no mercado, compra alimento orgânico e é produzido sob um ambiente controlado, não tem pesticida nem herbicida, é um lugar rico em minerais. Chega em casa e lava na água da pia, com cloro.
Você acabou de botar pesticida no tomate orgânico, você pagou mais caro lá na feira, mais caro, né? Porque você tem condição. Chega em casa, lava com cloro. Nós estamos vivendo isso hoje. É nonsense, é um completo um comportamento sem sentido. Então, isso tudo nós estamos empacotando. Quando nós falarmos isso aos quatro ventos, o que é que nós queremos fazer? Uma revolução na indústria da hidratação. Porque empresa que vende água e vende filtro tem de monte, está cheia. Agora, empresa que vende águas e filtros com o propósito de mudar o nível de hidratação da pessoa, essa somos nós, a Aqualife. Pessoal, eu passei para vocês um resumo do que é a missão, a função. Por que nós estamos aqui? Nós não somos, eu não me considero... mas você tem um concorrente aqui, quem? Quais são os concorrentes? Existe o concorrente de fato, existe o concorrente percebido pelo mercado. Concordo. Mas quando chega na hora de conversar na mesa, é o copo de água. No final do dia, é o copo de água que conta. Não é o aparelho. Você não come aparelho. Ele não faz nada por você. Tá? É a água que você bebe. Quem fabrica esses aparelhos tem que estar preocupado com o resultado do copo de água que você coloca para dentro do corpo, ou pelo filtro de chuveiro que você toma banho, para evitar que você continue colocando no corpo, ou dando para as pessoas, componentes carcinogênicos, que bate no esqueleto e não sai mais. Aí é hoje, amanhã, é todo dia, todo dia, todo dia. Chega um dia que não aparece a doença. E como você é mais água do que qualquer outra coisa, é muito inteligente, racional e lógico você começar trocando a maior parte. Tem uma frase bíblica que diz assim, que se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Se a água que você toma é ruim, imagina o tamanho do mal que esse alimento faz para você, quando mais de 80% do seu cérebro é água. Sistema cardíaco, água, tudo funciona. Tem gente diminuindo de tamanho, está engordando e ficando mais baixo, está crescendo para os lados, por causa da água. Então, vale muito a pena a pessoa trocar a água por uma água que não é mais cara, que não é você não precisa vender a alma para comprar, e nós estamos fazendo um processo de acessibilidade, democrático, todo mundo vai poder ter. Pessoal, são 3h51 aqui nos Estados Unidos, tem mais ou menos uns 50 minutos que eu estou falando, eu vou parar um pouquinho, viu? Se vocês quiserem gravar também a parte de perguntas, eu vou agora abrir para a sessão de perguntas, tá bom? O H+, ele é metabolizado nos rins e o álcool é metabolizado nos pulmões. Então, quando chega uma concentração grande de H+ nos rins, o rim não tem condição de tirar o H+ sem ele extrair água do corpo. Por isso que a pessoa quando bebe cerveja, começa a ir no banheiro urinar. Cerveja diurética. Cuidado. Você está saindo a água do corpo pela urina, está jogando água pura com 5 cervejas. A urina já não tem mais cor nenhuma, é pura água, ou seja, está diminuindo a hidratação e está aumentando a concentração alcoólica. Então é interessante, durante uma bebedeira um pouco mais prolongada, a pessoa tomar um copo de água. Daí entra a nossa água, que ela hidrata muito mais. Ok, muito obrigado. Senhores, mais alguma pergunta?